Produção agrícola no Brasil deve ter safra recorde de grãos. Ministério da Cidadania anuncia novo valor do auxílio gás em abril. Igreja Presbiteriana de Pinheiros volta a realizar avanços missionários nas congregações. Fique com a gente, Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 18 de abril. Que bom que você está com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A partir de agora tem Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo, você que estava acompanhando o Manhã IPP com a Lídia Dickel. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora na nossa live. A gente quer contar tudo que de melhor acontece por aí, né? Pelo Brasil, pelo mundo. E a gente quer saber também a seu respeito. Como é que foi sua Páscoa, né, Tainá? Tudo bem? Mesmo. Você viajou, que eu sei. Nós ficamos em São Paulo, mas sexta e sábado nós ficamos pegando estrada e aí vinha, conhecendo um pouquinho, né, das regiões aqui do interior de São Paulo. Bom demais, Uma né? delícia. Muito bom, muito bom. Tempos que não fazíamos isso, então foi muito bom mesmo. E eu vi que alguns internautas que aqui comentam e participam do programa interagiram comigo em alguns momentos, referente a algumas cidades, algumas estradas que eu peguei. Então é muito legal essa troca também que a gente tem aqui durante a programação e também fora, né, nas redes sociais. Muito bom estar com vocês aqui, seja muito bem-vindo. Conto com a sua participação agora, mas para a nossa programação. Deixa aqui sua mensagem, deixa aqui o seu recado. Dúvidas, sugestões de matéria, de entrevista, também pode comentar aqui no nosso chat, que estaremos acompanhando e anotando tudo. Então participe, interaja. Vamos começar? Vamos. Vamos lá, então. Produção agrícola no Brasil deve ter safra recorde de grãos. Pois é, a expectativa foi anunciada pela Companhia Nacional de Abastecimento. O número é maior do que o registrado na safra anterior. A previsão, no entanto, é menor do que a divulgada no primeiro levantamento da companhia, representando uma redução de 6,7%. Segundo a Conab, essas quedas nas expectativas se devem às condições climáticas adversas observadas nos estados da região sul e no centro-sul de Mato Grosso do Sul, com perdas maiores na soja e no milho. O levantamento estima que a área plantada total no país é de 72,9 milhões de hectares, o que representa crescimento de 4,4% na comparação com a safra do biênio anterior. A expectativa de produção é de 269,3 milhões de toneladas, aquele recuo de 6,7%. Esse recuo ele ocorre principalmente pelos efeitos do Laninha, que atingiram a região sul do Brasil e a região sul do Mato Grosso do Sul, né, causando uma estiagem, piorando a produtividade do milho de primeira safra e da soja na região. Quando a gente entra assim, pensando ali no milho de primeira safra, a expectativa é que a produção na região sul do Brasil seja 15,8% menor do que a safra anterior. Destacando ali o estado do Rio Grande do Sul, que a expectativa de produção para o milho primeira safra é de 32% a menos do que a safra anterior. A Conab apresenta que a maioria dos outros estados conseguiu produtividades superiores às obtidas na última safra, com destaque para o Piauí, com rendimento positivo de 12,7%. A queda da produção do país foi amenizada principalmente pelo aumento de 4% da área semeada, com alcances de até 40 milhões de hectares nesta safra. Já a produção estimada de milho é de 115 milhões de toneladas, número 32% maior do que o registrado no ciclo anterior. A expectativa de produção para o milho primeira safra é de 24,88 milhões de toneladas. Houve uma revisão do relatório de abril frente ao de março de 2,3% positivo, ficando 0,6% maior do que a produção de 2020-21. Então, apesar do Laninha, da estiagem, afetar ali a região sul, que é uma das principais regiões produtoras, os outros estados ali compensaram com uma maior produtividade, fazendo com que as expectativas fiquem 0,6% maior de produção do que a safra passada.
Para o feijão, a previsão é de uma safra de 3 milhões de toneladas, resultado 7,6% acima do registrado na safra anterior. A produção estimada de arroz está em 10 milhões de toneladas. Deste total, 9,7 milhões de toneladas tem como origem o cultivo irrigado. Por exemplo, no milho segunda safra, que já está praticamente completa a semeadura dele no Brasil, espera-se um aumento de 45,8% frente à safra passada, né, na produção. Hoje esperado em 88,53 milhões de toneladas. Mas vale a ressalva ali de que ano passado houve aquela quebra de safra do milho segunda safra. A janela de plantio ela ficou mais curta por conta do atraso na semeadura e na colheita de soja, e também houveram as geadas, a estiagem também, que afetou essa produção. Mas espera-se para o milho uma boa produção, espera-se aumento na produção da primeira safra e da segunda safra. Muito bem, boas notícias vindas do campo aí. A gente espera que essa quebra no sul aí possa ser recuperada também ao longo desse ano, né? Pelo menos para a segunda safra. Vamos aguardar, né? A gente sempre está conversando, informando, né, as novidades que vêm por aí. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros voltou a realizar seus avanços missionários para as congregações. Legal, né? Os trabalhos aconteceram simultaneamente em várias cidades do interior de São Paulo. Confira um trechinho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. A retomada das viagens pós-pandemia tem acontecido gradativamente. O último destino foram 3 cidades do interior paulista: Piedade, Avaí e Garça. Os avanços missionários a gente tem feito aqui na igreja já há alguns anos, né? Paramos aí na época da pandemia, infelizmente. Voltamos ano passado com um grupo que foi liderado pela Débora, que foi para uma cidade. E agora a gente está voltando com mais força, né? A meta era visitar pelo menos 50 casas por cidade. E dessa vez, o avanço missionário foi diferente. Este ano, com uma visão diferenciada, os avanços vão ser avanços evangelísticos. Os grupos que vão visitar, ao mesmo tempo, 3 cidades, vão cooperar em 3 congregações nossas: Avaí, a Piedade e Garças. E tudo aqui no interior de São Paulo. A saída de todos os grupos foi daqui, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Momentos antes da viagem, a expectativa já era grande. Tudo preparado, é hora de partir. Durante o trabalho nas cidades, muitas famílias foram alcançadas e pessoas impactadas. A meta de visitas foi cumprida por todos os grupos, que levaram a palavra e indicaram as congregações e igrejas locais para que pudessem ser visitadas. Olha só, daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você. Você vai ver mais a respeito desse trabalho, né, dos avanços missionários que voltaram, né, com o fim com a retomada segura, né, com esse... A gente não pode dizer fim da pandemia, severas, porque né, ainda não acabou, né, a Covid não acabou, mas a gente está num processo muito positivo, né? Nós tivemos ontem, inclusive, o pronunciamento do ministro, né, falando a respeito do fim da emergência sanitária, enfim, temos boas notícias e aí os avanços retomaram com força total. E é legal que tem uma dinâmica diferente agora, que estão separando em grupos. E esses grupos vão ser responsáveis durante todas as ações durante o ano, né? Mas nós vamos ver isso logo mais na reportagem. Vamos lá. Praticar atividade física, né? As atividades físicas é um hábito que traz inúmeros benefícios para a saúde. Mas você já experimentou fazer isso dentro da água? Olha, eu já. É muito bom. bom. Exercícios como natação e hidroginástica, por exemplo, ajudam no desenvolvimento muscular e ósseo, além de auxiliar na redução de gordura corporal. A água, ela, além de promover um menor impacto para o coração e as articulações, reduz o esforço, sendo possível realizar os exercícios sem dificuldades. É bom demais, mas quem vai participar ao vivo do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o médico ortopedista Dr. Matheus Alba. Você pode interagir com a gente. Deixe a sua mensagem ou faça a sua pergunta a respeito desse assunto aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, lembrando que você pode e deve participar não só para falar de bem-estar, não só para falar a respeito dos exercícios na água, mas você pode ficar à vontade para interagir com a gente. Diga de onde você está falando, o que você está fazendo, como foi o seu feriado, como é que você está se preparando para o próximo feriado, que já é na quinta-feira. Uma semana de feriado, depois já tem outra semana com feriadinho aí, né? Sabe que nesse feriadinho vai ser muito bom, né? Vai dar uma... Vai ser meu aniversário. Só coisa boa. Bom, né?
Mas sabe que eu estava vendo as imagens ali, pensando, né? Hoje pela manhã a Lídia entrevistou, né, um atleta, o Sim. Samuel, que também nada, né, pratica essa atividade, vem se destacando aí no esporte. E eu fiquei pensando assim, eu já fiz também, Uhum. mas no inverno é terrível, né? É, aí Mesmo a piscina aquecida, tem que o ambiente procurar, não, mas aí fechado, tem que né? procurar aquelas academias com piscina aquecida. Eu já fiz Dá no uma inverno. preguicinha. Mas preguicinha dá de qualquer jeito, né? No inverno, no verão. Ah, é verdade. Não, calma. Logo mais a gente Não, fala com mais mas é bom, é bom, profundidade é bom, é sobre bom. esse assunto, Vale né? a pena. Já deu para perceber que os dois aqui são tristes de atividade física, né? Sim, não. Gente, o Ministério da Cidadania anunciou o novo valor do auxílio gás do mês de abril. O repórter Matheus Santos vai trazer ao vivo mais informações pra gente nesse Notícias do Bem de segunda-feira, começando a semana. Matheus também viajou no fim de semana, feriado prolongado em Bauru, não é? E ele aproveitou Descansou. bastante, viu? Amigos, Foi bom, né? família, colega de trabalho ali. Eu vi que ele fez um tour bem bacana pro Bauru. Verdade. Seja bem-vindo de volta depois desse feriadão, né? Estamos aí para mais uma semana com feriadinho e o Matheus também tem cara de que gosta de fazer atividade física. Ele tem, né? E olha, ele buscou um solzinho ali bem gostoso para estar agora com a gente aqui conversando. Olá, Matheus. Seja bem-vindo, traz as informações pra gente aí. Pois é, de volta, sim, a gente está aí sempre praticando para, né, manter aí a saúde estável. Bom, os pagamentos eles já começaram a ser feitos e muitas famílias já estão recebendo, principalmente aquelas que têm aí o final número 1 no NIS, que é o número de inscrição social, as pessoas que são contempladas por este benefício do governo. O benefício foi sancionado pelo presidente em novembro do ano passado para ajudar famílias de baixa renda a comprar o botijão de gás que está com os preços lá nas alturas, né? O pagamento é bimestral e o valor corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 quilos de gás de petróleo. Neste ano, os pagamentos são feitos nos meses pares, nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil, que se baseiam no final do número de inscrição social, o NIS. Com isso, vamos lá, eu vou ressaltar para você que pode receber aí esse benefício. Então, no dia 14 de abril, começou aí, então, quem tem o final 1, final 2 no dia 18, final 3 no dia 19, final 4 no dia 20 de abril, final 5, 22, 6, 25, 7, 26, 8, 27 de abril, 9, 28 de abril, e quem tem o final 0 recebe no final do mês, no dia 29. Quem tem direito? As famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, a gente sempre fala sobre ele aqui, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, então R$ 606. Famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio, quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC, que prevê um salário mínimo de R$ 1.212, e a pessoa também com deficiência e ao idoso. A lei estabelece que o auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas preventivas e de urgência. Os beneficiários recebem a cada 2 meses o valor então correspondente a isso. Para a averiguação do valor do benefício, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulga mensalmente até o 10º dia útil do mês o valor da média dos 6 meses anteriores referente ao preço nacional do botijão de 13 quilos. Então o levantamento você pode conferir no site desta agência, que traz todas as informações, porque é com base no que eles divulgam que o governo vai dar então as informações, o valor do benefício em que você poderá receber, mas estão sempre 50% daquilo que está sendo divulgado por essa agência. Para saber mais, então, é só acessar o site do governo federal, saber ali se você está inscrito, você pode receber esse benefício, que, lembrando, é para famílias aí com renda per capita a meio salário mínimo, ou nas condições que eu disse agora há pouco. Notícia boa para quem está precisando aí, né, querido Tainá, ter um gás, porque os preços realmente estão caros, mas a gente sabe que num tempo como este é importante a atuação do governo federal, do governo em si, para ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Com certeza, Matheus. Obrigado pelas informações. Amanhã você volta ao vivo aqui com mais notícias pra gente, né?
Com certeza, até amanhã. Combinado, até amanhã, Matheus. E hoje, gente, hoje é o dia da nossa série de melhores entrevistas do ano. Eu gosto dessas. Verdade. Então vamos rever nosso bate-papo muito especial com a médica nutróloga, a doutora Camila Gauss. Ela falou sobre a importância da relação entre imunidade e alimentação. Vamos falar de saúde? As células do sistema imune, assim como todas as outras do corpo, precisam de nutrientes para sua manutenção e bom funcionamento. Verdade, daí fica fácil entender, porque a alimentação é importante para uma boa imunidade, né? Essa relação está muito clara. Mas quem vai explicar para a gente tudo sobre isso é a médica nutróloga, a doutora Camila Gauss, que já está conosco aqui no Notícias do Bem. Doutora Camila, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Prazer em recebê-la. Obrigado pela disponibilidade em nos atender. Quer dizer, essa relação parece clara, mas às vezes a gente é um pouco, vamos dizer assim, relaxado em relação a isso, né? A alimentação tem muito a ver com imunidade, né? Tudo a ver. Primeiro, bom dia, obrigada, viu, pelo convite. Realmente, esse assunto é um assunto que a gente sabe que uma série de reações químicas aí, feitas pelo nosso sistema imunológico, ele depende realmente de vários nutrientes, né, micronutrientes, aminoácidos, e isso a gente obtém a partir dos alimentos mesmo. E para que a gente, na verdade, influencie o sistema imunológico, a gente tem que ter isso como um compromisso permanente, né? Então, o que acontece muitas vezes é que a gente acaba se descuidando um pouco, e aí esse compromisso de ter, né, uma alimentação mais saudável, contínua, acaba influenciando aí em relação à nossa imunidade, né? Ah, sim, verdade. E aí, tem uma pergunta, doutora, que todo mundo fala, minha avó, minha mãe, e eu vejo muita gente falar, mas eu acredito muito nisso. Eu, pelo menos, penso nisso, pesquisei na internet uma vez quais os alimentos que são bons para aumentar a imunidade. Alimentos realmente, dá pra gente depender desses alimentos para ficar com a imunidade lá em cima? Olha, é possível sim a gente manter uma boa imunidade, vamos dizer assim, só com alimentos, sim, tá? Porém, a gente também tem que pensar e ficar atento a algumas coisas, né? Porque às vezes você tem algum problema a nível intestinal, um problema desabsortivo, você não se expõe tanto ao sol, né? Coisas que muitas vezes influenciam nessa absorção ou nessa, vamos dizer assim, otimização desses níveis aí, né, de vitaminas. Então, pacientes, por exemplo, que às vezes chegam no consultório, que têm às vezes uma dieta mais deficiente, porque são vegetarianos ou veganos, então todas essas vitaminas e minerais são importantes para que a gente realmente tenha uma boa nutrição como um todo. Então, os alimentos, sim, podem simplesmente, vamos dizer assim, só eles são possíveis aí a carência, né, a gente otimizar aí em relação só aos alimentos, mas precisa ser avaliado cada caso a caso, e no caso de, obviamente, alguma deficiência, a gente tem que realmente fazer as reposições. Que o equilíbrio faz parte desse processo, faz parte dessa equação, né, doutora? Mas, enfim, tem alguns alimentos que são comprovadamente eficientes quando a gente pensa em imunidade? Existe, né? Hoje a gente fala muito sobre imunomoduladores, né? Alimentos imunomoduladores, que são alimentos em que a gente sabe que vão atuar basicamente, assim, principalmente para o sistema imunológico. Né, uma das coisas muito importantes são os aminoácidos, os ácidos graxos essenciais, né, o ômega 3, por exemplo, que é bem falado, né, que a gente pode ter aí com o consumo de castanhas, peixes, ovos, nozes, né, e alguns alimentos, principalmente, que têm uma quantidade grande de vitamina D, que são basicamente alimentos de origem animal, né, zinco, selênio, que são muito importantes aí também, que estão relacionados, por exemplo, a cebola, o alho, eles são ricos, o alho principalmente é rico em zinco e selênio, as oleaginosas também ricas, né, a castanha do Pará tem uma quantidade excelente de selênio. Então, esses alimentos e alguns alimentos antioxidantes que a gente sabe, né, como gengibre, são alimentos muito importantes aí para essa parte do sistema imunológico, né. Vitamina C também, né, a vitamina C é muito conhecida, né, os alimentos cítricos. Então, assim, tem uma série, né, de alimentos que a gente pode
realmente relatar que contribui muito aí para a nossa imunidade, para o fortalecimento e para que a gente tenha uma diminuição, né, do risco, vamos dizer assim, caso a gente tenha algum processo de saúde, algum problema de saúde, uma recuperação mais rápido. Como tudo na vida, nada que é muito, né, o exagero é bom e nada que falta também, né, ali a escassez também é bom, mas qual que é o equilíbrio quando a gente fala, eu posso comer determinado alimento, ele é bom para a imunidade, e qual que é a medida? Existe um certo limite da gente de consumir esses alimentos no nosso dia a dia? Ou está liberado? Olha, como alimentos, né, não existe um limite, assim, tá? A gente sabe que o nosso corpo, ele tem uma inteligência absurda, né, em relação à excreção, em relação à utilização, diferentemente como a gente usa suplementos, né? Então, quando a gente faz a suplementação com alguns polivitamínicos, isso daí pode sim trazer consequências. A gente tem que tomar cuidado com as hipervitaminoses, tá? Principalmente das vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina D, vitamina E, vitamina A. Então, que a gente pode realmente ter, sim, alguns problemas com o excesso dessas vitaminas. E por isso que eu falo que, assim, se vier do alimento, não tem problema nenhum, né? A gente vai consumir isso daí e o nosso organismo é capaz realmente de fazer esse equilíbrio. Agora, se vem realmente da suplementação oral, a gente tem que ser realmente bem indicado e principalmente bem orientado por um médico, né? Às vezes nutricionista, para poder realmente a gente ter cuidado e não ter um excesso aí, um prejuízo à nossa saúde também. Essa é uma questão importante, né? Essa questão da suplementação, ainda mais agora nesses últimos tempos aí, por conta da pandemia, muito se falou em suplementação de vitamina C, de vitamina D, de outras inclusive, né? É preciso ter cuidado, né? Não pode sair tomando vitamina de qualquer jeito também, né? Não pode. E só para você ter ideia, simplesmente uma laranja, né, a gente já tem uma dose basicamente do que a gente considera ideal de vitamina C por dia. Então, se a gente utiliza, por exemplo, um suco de acerola, ele tem 4, 5 vezes mais do que isso. Então, quer dizer, muitas vezes a gente já bate as necessidades aí diárias, consumindo uma alimentação equilibrada, né, vegetais, verduras, legumes. Então, a gente tem isso daí. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado aí em relação a esse excesso. Até porque, se a gente, por exemplo, a gente tem excesso de vitamina C, por exemplo, não adianta a gente ficar tomando... Tem gente que toma 2 gramas de vitamina C por dia e ainda chupa laranja, faz não sei o quê. O corpo espera libera, isso, né? Exatamente. Uhum. E aí, agora aproveitando que você falou da laranja, da acerola... Qual que é a forma ideal de alguns consumos, né? Consumir algumas frutas? A fruta, alguns frutos com a casca, sem casca. Onde está a vitamina? O suco, ou quando se faz o suco de laranja, ele perde a vitamina se passar muito tempo ali? Como que é essa questão? Porque existem tantas dúvidas, né? Tantos mitos e verdades acerca disso, né? Que às vezes a gente fica meio perdidos, assim. Estou consumindo a vitamina ou não, né? Nossa, isso é uma dúvida muito comum, né? Qual é a melhor forma de consumir e tudo. Eu falo que qualquer ato do dia a dia que a gente faça, descascar alimentos, batê-los, né? Expor eles, né? Uma oxidação ali, o contato com o oxigênio, ele vai realmente ter uma perda de vitaminas, sais minerais, fibras, compostos ativos. Né? Eles vão ser alterados pelo contato, né? Luz, calor e tudo mais. Mas as perdas, hoje em dia, a gente avalia que são, assim, bem pouco significativas, né? Então, assim, a gente, obviamente, tem alguns alimentos que têm mais vitaminas na casca, tem alguns alimentos que não, que tem vitaminas suficientes também na polpa, tem alguns alimentos que a gente vai ter um prejuízo maior ao cozinhá-los, outros a gente vai ter um benefício maior ao cozinhá-los, por exemplo, o próprio tomate, o licopeno, a gente consegue ter uma absorção dele só com ele cozido, né? O que é um nutriente muito importante para a prevenção de câncer de próstata. Então, hoje, eu acho que, assim, o importante, na verdade, é a gente tentar minimizar. Então, vamos tentar cozinhar os alimentos, mas vamos cozinhar numa temperatura não tão alta, não com tanta água, para que esses nutrientes não fiquem na água. Se for bater o suco, por exemplo, de fruta, vamos manter e deixar esse suco, por exemplo, com as fibras, né, em coar, ou tomar logo em seguida, evitar de deixar muito tempo esse suco lá na geladeira. Então,
a ideia, na verdade, é a gente tentar minimizar, mas eu acredito que o equilíbrio, assim, o importante é a gente estar consumindo, tá? Isso vai ser muito mais benéfico, independente se vai estar cortado, se já vai estar congelado, se vai estar... O importante é a gente estar consumindo. Então, se a gente puder minimizar, melhor. Muito bom. É aquela questão, né? Às vezes um suco que já está algumas horinhas ali na geladeira é mais saudável do que um refrigerante. Então, se a gente pega essas comparações, ainda assim, não importa o tempo, né? Mas ainda eles são mais saudáveis, vale a pena do que você pegar algo industrializado, né? E exatamente. Qual a relação dos alimentos, mais carboidratos, massas, frituras, isso tudo, como é que lida esses alimentos com a imunidade? Faz bem ou faz mal, né? Faz bem, faz mal? Como que é essa relação ali? Na verdade, né, quando a gente fala em equilíbrio, né, eu acho que é o mais difícil hoje em dia a gente conseguir ter o equilíbrio, né, de ter um consumo moderado de tudo. Mas realmente os alimentos que trazem uma quantidade maior de açúcar, né, de gordura, principalmente as gorduras trans, né, hidrogenadas, as gorduras saturadas, são alimentos que, com o excesso disso, podem ser alimentos mais inflamatórios, né? Então, quando a gente pensa em inflamação, a gente está pensando levar isso daí para uma doença crônica, né? A gente está pensando em ter uma alteração da nossa imunidade. Então, por isso que o excesso, né, desses alimentos, fast foods, eles acabam interferindo, sim, na imunidade e também nas doenças, né, crônicas como um todo. Então, realmente, a ideia é a gente tentar, que eu falo assim, a gente usar como exceção e não como regra, né? Evitar realmente as frituras, né? Os alimentos que têm realmente uma quantidade muito excessiva de gordura e principalmente os açúcares, né? Os refinados, isso é o ideal, isso que seria o ideal realmente para a gente ter uma qualidade melhor, né? Entendi. E fugir dos processados, né? Processados em lata... Foge. Exatamente, tentar evitar, né? Você sabe que hoje até assim, as empresas elas têm, na verdade, tentado, vamos dizer assim, melhorar ao máximo a cada dia, né? Então, assim, a gente vive num mundo que a gente tem dificuldade realmente de fazer tudo, a gente vive num mundo corrido, a gente vive num momento em que, se a gente realmente não tem as coisas para facilitar, isso acaba dificultando com que a gente tenha realmente um consumo de coisas saudáveis. Então, eu vejo que hoje em dia algumas empresas elas têm já começado a olhar para esse lado, tentado trabalhar com tipos, né, de alimentos, mesmo sendo industrializados, mas que não são ultraprocessados, quer dizer, não tem uma série de processamentos com um monte de condimentos. Então, isso tem sido muito importante para que a gente consiga também trazer para o nosso dia a dia alimentação, né, mais saudável, mas de uma forma um pouco mais prática, né? Agora eu tenho umas perguntas dos nossos web telespectadores, que o Ricardo Reis, ele colocou: melhor anti-inflamatório que é a cúrcuma com limão e água morna, toda manhã fazer um shot e tomar. O que a senhora acha? Eu não sei nem o que é cúrcuma. É o açafrão, né? É açafrão. Isso. Na verdade, assim, como eu falei, né, todos os nutrientes são muito importantes. Se a gente pode fazer disso uma parte do nosso dia a dia como uma rotina, maravilha, seja ele feito no limão, seja ele temperado nos alimentos, né? Então, o uso desses compostos que a gente fala, né, bioativos, eles são muito importantes. A canela, o gengibre, né, a pimenta. Então, a gente fazer shot pode ser feito? Pode, não tem problema nenhum. A gente está usando aquela dose ali diária, né? A gente está colocando como se fosse uma medicação, né, natural. Então, não tem problema nenhum. Agora, preciso tomar o shot? Não, eu posso utilizar em qualquer outro momento do dia. Então, no próprio tempero, no dia a dia, realmente, na realização ali do alimento, né? E temos mais uma pergunta, que é com relação, o que a senhora diz com relação à água com limão logo cedo em jejum também? Olha, a água com limão é um mito, né, melhora e tudo mais, né, emagrece. Na verdade, eu falo que, assim,
A água com limão ficou muito conhecida, né, pelo fato de o limão, ele, apesar de ser uma substância ácida, ele acaba fazendo uma alcalinização gástrica. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha uma digestibilidade melhor dos alimentos, né? A gente tem uma absorção melhor, principalmente do ferro, né? Então, dependendo se a gente utiliza o limão perto das refeições, a gente tem uma absorção de ferro melhor por conta do excesso da quantidade de vitamina C. Então, assim, é difícil falar, olha, ele serve, é muito bom para isso. O limão, água com limão, ele vai ser benéfico em todos os sentidos. Então, quer usar? Usa, não tem problema nenhum, né? Na verdade, vai ser bom, tá? Mas não existe um trabalho ou algo específico. Não use água com limão que você vai emagrecer, né? Na verdade, isso é mito, né? Isso daí vai fazer com que a gente tenha outras coisas que vão fazer realmente a gente ter um processo do emagrecimento. Mas, como benefício do limão, né, de utilizá-lo, isso daí pode ser feito ou com água com limão, ou limão na salada, o que for. Boa. E pode ter o consumo diário? A pergunta foi da Nádia Araújo. Pode usar diariamente, várias vezes durante o dia? Pode, sem problema nenhum, não existe. A não ser que, né, existe alguma contraindicação médica no consumo excessivo, por exemplo, de vitaminas, por exemplo, que tem quantidade de vitamina C, né, em alimentos, em pacientes, por exemplo, que tem excesso de ferro, né, por exemplo, eu não estou falando simplesmente num quadro de uma alteração de aumento do ferro do sangue, mas estou falando em quadros, por exemplo, de hemocromatose, que são doenças em que a gente tem uma absorção maior de ferro, a vitamina C vai facilitar esse processo. Então, a gente, muitas vezes, orienta esses pacientes que têm essa doença, que é a hemocromatose, que é uma doença que você não excreta o ferro de uma maneira fácil, né, vamos dizer assim, você tem essa dificuldade. Então, se a gente consumir muito, né, por exemplo, o limão ao longo do dia, isso pode absorver uma quantidade muito maior de ferro durante a nossa alimentação. Então, você vê que tudo depende, né, gente? Nada é total, nada é 100% sim, nem 100% não. Tudo depende realmente de cada caso. Uhum. E aí a última perguntinha que fizeram é com relação a, quando fala das vitaminas nos legumes, a questão do cozimento delas, né? 4 minutinhos, 5 minutinhos, pode deixar para sempre ali na panela até derreter. Até ficar molinho. Qual que é o ideal, qual que é a atenção? Realmente perde as propriedades se ficar muito tempo ali no cozimento? Realmente tem uma perda, principalmente se esse cozimento for prolongado, né, e se ele for à base de muita água, porque aqueles nutrientes eles vão basicamente sair ali e ficarem ali naquele caldo, né, a não ser que você use esse caldo para fazer alguma coisa, uma sopa ou alguma coisa. Mas a ideia, na verdade, é a gente tentar cozinhar o mínimo possível de tempo, né? O máximo que a gente puder realmente, ou no vapor, ou na água em si, mas assim, a partir do momento que ela já está em fervura, a gente joga aquele alimento, né? Então deixe por pouco tempo, não deixe ele cozinhando muito tempo, porque isso realmente a gente acaba comprometendo um pouco as propriedades. Uhum. Doutora, quero agradecer muito a sua participação no Notícias do Bem, esclarecendo essas perguntas tão importantes e que muitas vezes são tão carregadas de mitos, né, às vezes de medos, né, ali incertezas, mas que, como você disse, assim, alimentos saudáveis, né, sempre bom a gente consumir e, claro, sempre consultando, às vezes, um profissional para saber o quanto aquele alimento vai ser benéfico para aquela saúde, né? Uhum. Gostaria muito que deixasse seus contatos, para quem quiser te acompanhar nas redes, ou se tiver algum contato, um telefone, para que quem quiser conhecer seu trabalho, ou mesmo até um atendimento. Ai, que legal. Eu que agradeço de estar aqui, de estar falando pela, assim, primeira vez, eu fico até meio envergonhada, mas eu espero poder ter esclarecido algumas coisinhas, e para quem realmente tiver interesse, esse é o meu Insta, né, o @doutora Cami Gauss, tem o meu e-mail também, crgauss@hotmail.com, e eu tenho o telefone do consultório aí também, caso alguém tenha WhatsApp, alguma dúvida, algum interesse em relação à consulta, eu estou aqui à disposição para que tirar, e o que eu puder ajudar aí sempre vai ser super bem-vindo.
Tá certo. Doutora Camila Gauss participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Doutora Camila, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Foi ótimo o nosso papo. Seja sempre muito bem-vinda. Esperamos contar com você outras vezes aqui no programa. Com certeza, vai ser um prazer, viu? Um grande beijo aí para vocês. Muito bom, né? A gente rever essas conversas, né? A gente tem, ao todo aqui, olha, a gente mesmo se assusta com isso, mas a gente tem mais de 300 entrevistas já realizadas aqui no nosso Notícias do Bem, falando sobre todos os temas possíveis, que a gente não reprisou nenhum tema ainda, você acredita? Olha, Né? muito bom. Tem assunto aqui. E nós finalizamos ali, que em breve ela estará aqui Sim. com a gente, já tem data marcada mesmo para um outro tema muito especial. Então, logo mais estaremos aqui. Muito bom. novamente. Seguimos ao vivo. Vamos lá, gente. Ó, agora se prepare para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. Acompanhe esse convite especial. Olá pessoal, nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu gostaria de recomendar a você a viagem do pastor Arival para Israel, agora em outubro deste ano. A viagem a Israel é muito mais do que uma viagem turística para conhecer um lugar tão desejado por todos os cristãos. É uma experiência única, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mas fazer essa viagem é fundamental fazer com um pastor que tem boa base bíblica e que pode dar a você uma orientação segura acerca das reais informações e as corretas interpretações dessas informações. Pastor Hernandes. Então recomendo a viagem do pastor Arival. Estamos juntos. Eu quero dizer para você o seguinte, nós vamos também fazer a Alemanha. Nós vamos lá no seu outubro, né? Quem sabe, dia 31 nós vamos estar lá. Epa! Participando. E nós vamos aprender os princípios da reforma, o que foi a reforma protestante, e nós que somos herdeiros da reforma protestante, a bênção que é ser um pentecostal reformado. Há uma coisa boa nessa viagem, pastor Arival, que você então vai conjugar a questão bíblica com a questão histórica, né, da história da igreja. Então, gente, vocês que desejam viajar, eu recomendo a viagem do pastor Arival, vai ser uma experiência maravilhosa. Anote aí, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro. Os telefones estão na sua tela para que você possa entrar em contato e ter mais informações pelo WhatsApp. DDD é o 15 99651 3613 ou então 15 99155 5122. Faz um print aí da tela, você entra em contato, vai saber tudo a respeito do roteiro, condições de pagamento, valores, o que está incluído, convites, enfim, tá todas as informações para você via WhatsApp, bem fácil. Não deixe de se programar, se você puder, né, para fazer essa viagem, com certeza vai ser inesquecível. E agora é hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil para esta terça-feira. É verdade. A Raquel dos Santos está aqui com a gente já ao vivo nos estúdios do Notícias do Bem para trazer todas as informações para a gente. Estamos combinando de rosa aqui hoje, tá vendo? Estão mesmo. O dia que ela não combina com você, ela combina comigo. É muita sintonia. É muita sintonia. Foi bem, viajou também. Todo mundo viajou, né, nesse feriadão. Feriado bom, né? Teve lá em Barbacena, que eu sei. Aproveitou o feriado e agora está de volta com as informações para a gente aqui do tempo, né, Raquel? Bom dia, Quirino. Bom dia, Tainá. Bom dia para você que nos acompanha. E cada um curtiu o friozinho de uma região diferente esse fim de semana, né? Sabe que o Quirino, ele teve uma visita super, mega, ultra blaster especial. Eu Veio passar frio aqui em São Paulo. Eu não viajei, mas vieram passar frio aqui. Ah, é? E as temperaturas caíram bastante também na Serra Catarinense. O dia amanheceu com geada hoje por lá e os termômetros chegaram a marcar 2 graus. Uau! Eita, 2 é frio. Tem imagens desse dia? Temos imagens, né? Vamos ver como moradores foi que essa manhã. compartilharam aí como foi Olha esse só. início de dia na Serra Catarinense. Chegando a ter formação de gelo mesmo, assim, nas plantas. É verdade. Tudo branquinho, de geada. Olha isso. Você sabe que mais cedo a Lídia Dickel, né, que é nossa apresentadora aí do Mãe PP, ela comentou que ela é do Rio Grande do Sul, né? Ela amava pisar nessa graminha com esse gelinho de geada quando criança. Eu ainda não tive essa experiência. Mas olha aqui, imagens bonitas, né, das plantinhas. Quer dizer, na verdade, essa geada acaba queimando as plantações. Tem uma questão aí pro agro que não é das melhores, mas que é bonito de ver, com certeza. Vamos lá, então? Mas vamos conferir como é que fica o tempo amanhã. Vamos lá.
As instabilidades perdem força na região sudeste nessa terça-feira, as temperaturas sobem gradativamente e tem pouca possibilidade para chuva. Já no sul, o dia amanhece com baixas temperaturas, durante o dia o sol aparece e tem poucas condições para chuva também. Aqui em São Paulo vai ter dia de sol com algumas nuvens, por aqui não chove. As temperaturas variam entre 13 e 25 graus. Já em Sorocaba, no interior paulista, vai ter sol com algumas nuvens. Por lá também não chove. Mínima de 14 e máxima de 27 graus. E em Maringá, no Paraná, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, sem previsão de chuva por lá também. Mínima de 12 e máxima de 26 graus. Muito bem, Raquel. Ela prometeu e cumpriu. Ela prometeu e cumpriu Sorocaba, né? Ah, é? É, né? Homenagem a Roberto Quirino. Olha, mas muito parecido. Na verdade é isso, né? Sorocaba é um pouquinho mais quente do que São Paulo, mas é sempre muito parecido, assim. O clima de Sorocaba é sempre muito parecido. É um pouco mais quente. Mais quente. As máximas são sempre um pouco mais altas. Raquel, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com as outras regiões do Brasil pra gente, né? Até logo mais. Até mais, Raquel. E depois eu faço uma revelação aí do que a Raquel nos presenteou aí nessa viagem. Mas agora é hora, né, da nossa coluna Pelos Campos JMP, com o reverendo Mariano Alves Júnior. Verdade, hoje ele apresenta pra gente a congregação da Igreja Presbiteriana do Vale do Ribeira e mostra o terreno onde vai ser construída a Igreja Jardim Agrochá. Transgressões. Olha aqui, irmãos, nós estamos no terreno do Jardim Agrochá, nossa parceria com a Igreja Presbiteriana do Jardim Ipanema aqui de Registro, já agora com a energia, poste colocado, água e aí já pronto para fazer o alicerce, para receber aquela estrutura, né, do nosso templo galpão com cobertura que o presbítero Newton está fabricando e logo em breve vai estar trazendo para cá, tá bom? Vamos orar por esse desafio. É uma parceria bem sucedida aqui com a igreja, com o pastor Guto e aqui o pastor Rodrigo, que é o obreiro local aqui do Jardim Agrochá. Vamos orar por isso. Muito bacana, né? E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade aí do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira todos os detalhes nesse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos.
Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então entre em contato com o nosso time de especialistas, solicite agora o seu orçamento. Acesse aí fingermorumbi.com.br ou então acesse o Instagram, @fingermorumbi, veja todas as fotos, saiba mais. Tem um WhatsApp para você também, 11 99018 7891, 11 o DDD 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Começando a semana com os nossos recados, né, Tainá? Já vamos agora aos nossos acompanhar agora, aqui, ó. O pessoal interagindo. Tá sim, ó. Ricardo Reis, né, como sempre, iniciando aqui, já orou por todos nós, por toda a equipe aqui da IPPTV. E já avisou que lá em Araçatuba tá 18 graus. Friozinho, tá gostoso. Tá uma delícia. Nosso reverendo Marcos Severo também aqui conectado à Rádio Rumo ao Sertão. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aí também. Claro que quem está nos acompanhando também pela Rádio Pinheiros. Aliás, se você ainda não baixou o seu aplicativo da Rádio Pinheiros, está perdendo tempo. Entre agora aí na loja da Android, da iOS, procure por Rádio Pinheiros, baixe o aplicativo, tudo de graça para você. Programação ao vivo da IPPTV, louvores, momentos devocionais, enfim, uma programação muito especial. Marcos Alvarenga também participando, deixando um bom dia. Aí o Ricardo Reis já comentou sobre a nossa entrevista principal aqui no último bloco, que ele deixou assim, ó, melhor exercício físico é a natação após o ciclismo, né? Claro. Legislando em causa própria aí no ciclismo. Deixou a opinião dele. E o Rogério Rego também de São Miguel, Rio Grande do Norte. Deus guarde a vida de vocês. Muito bom ter a participação de vocês. Continuem interagindo, deixa aqui sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente interage mais, né? Daqui a pouco a gente interage mais. Você sabe que eu estou apanhando com essas câmeras hoje, né? Fiquei conversando ali, estava aqui. Aí agora que eu estou aqui um tempão, ela já está ali. Eu estou, assim, gato e rato aqui hoje. Depois do intervalo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros volta a realizar avanços missionários para as congregações. E ainda, praticar atividades físicas é um hábito que traz inúmeros benefícios para a saúde, todo mundo sabe disso, mas você já experimentou fazer isso dentro da água? Mas sabe por que é bom? Porque a água, além de promover um menor impacto para o coração e as articulações, reduz o esforço, sendo possível realizar os exercícios sem dificuldade. Verdade. Quem vai participar ao vivo do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o médico ortopedista, Dr. Matheus Alba. Você pode interagir com a gente, fique à vontade, deixe a sua mensagem ou faça a sua pergunta aqui pelo chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. É o seguinte, Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é muito rápido, daqui a pouco a gente vai estar de volta trazendo mais detalhes, trazendo mais informações, trazendo mais notícias boas para você. Então fique aqui, até já. De 12 a 14 de maio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros realizam o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema Honrando e Encorajando os Trabalhadores de Deus. Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Roberto Brasileiro, Samuel Vieira, Ion Klu, Carlito Paz e Eleni Vação já estão confirmados como palestrantes. A programação também vai contar com oficinas práticas sobre a necessidade da parceria missionária, cuidando de quem cuida, consolando através do aconselhamento bíblico, o valor da visitação pastoral e operação de mídia e transmissão. Acesse o site www.plantaçãodeigrejas.com.br, digite sem acento e cedilha e garanta já a sua vaga. 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Junta Missionária de Pinheiros. Apoio: Editora Ezion, EAD Mackenzie, Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPPTV. Você que gostaria de receber aconselhamento, precisa entrar no site da nossa igreja, ippinheiros.org.br.
clicar em menu, serviços e quer aconselhamento. Ao clicar em quer aconselhamento, você será direcionado à página do Centro de Aconselhamento Bíblico. Lá tem um texto de boas-vindas para vocês e logo abaixo tem um formulário. Você precisa preencher esse formulário e enviar. Quando você fizer isso, o Centro de Aconselhamento receberá o seu pedido de aconselhamento. Esse pedido vai ser avaliado e logo em seguida você receberá uma mensagem onde você será direcionado ao conselheiro que o atenderá. Esse espaço de aconselhamento é um espaço seguro, porque é confidencial. Você vai poder falar das suas dores, dos seus anseios, das suas angústias, ali, centrado com o olhar, com o cuidado da palavra de Deus. Porque nós cremos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Quem fará esse atendimento? Os nossos irmãos, as nossas irmãs aqui da IPP. São os conselheiros que foram e continuam sendo treinados e capacitados para te atender. Mas são pessoas que dependem tremendamente da graça e da ação do Espírito Santo. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Este é o seu Notícias do Bem. Hoje é segunda-feira, dia 18 de abril. Estamos ao vivo. Lembrando que o nosso encontro sempre de segunda a sexta, 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18h30, para você ficar muito bem informado. E olha, só notícia boa, né, Tainá? Só notícia boa, né? Aqui no Notícias do Bem, a gente trabalha bem, busca, pesquisa, a equipe ali inteira preparando sempre um conteúdo muito bom, muito especial para você que está em casa nos acompanhando, ou no trabalho, né? Não tem uma regra. Hoje você pode acompanhar onde você quiser, a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso é muito bom. Vamos seguir? Gente, vamos seguir. A gente continua aqui acompanhando a previsão do tempo. O tempo mudou um pouquinho, nós estamos percebendo. Hoje já estou até de blusinha de manga. Um pouquinho mais frio, mas já está mudando. Está mudando. Eu não posso reclamar que o estúdio está quentinho hoje. Mas a Raquel dos Santos está aqui para falar das demais regiões do Brasil, como fica o tempo. Verdade. Raquel continua com a gente aqui. E agora a Raquel traz as cidades das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. A região mais quente do Brasil, a gente já vê logo pelos 30 ali no telão. Mas sabe, tem uma quedinha também por lá, porque a gente não atingiu 35 em nenhuma. É verdade, olha aí. 32, 30, 30. O outono chegando também, né? Vamos lá? Vamos lá. Terça-feira, o tempo segue firme em grande parte da região Centro-Oeste. A circulação de ventos deixa as temperaturas mais baixas e não chove. Já no Nordeste, o sol intercala com períodos de chuva, podendo ocorrer com forte intensidade, principalmente nos períodos da tarde e da noite. Em Uruaçu, Goiás, vai ter sol com algumas nuvens. Por lá não chove. As temperaturas variam entre 19 e 32 graus.
Já na região norte, Alvorada, no Tocantins, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. E em Olinda, Pernambuco, vai ter sol com muitas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Muito bem, obrigado pelas informações. Amanhã a Raquel vai estar de volta com a gente aqui, trazendo a previsão do tempo para quarta-feira já, né? Exatamente. Tem interação aí? Tem interação, tem recadinho. Recadinho. WV colocou boa tarde, 27 graus em Mogi Guaçu agora. E a Ruth Sobrinho, boa tarde, queridos irmãos apresentadores e demais irmãos. E Espírito Santo, aqui o tempo está gostoso, o clima está muito bom e agradável. Que bom. Boa. Araçatuba tá frio, Araçatuba né? tá frio. Para Araçatuba, 18 graus. não É frio, viu? Para aquela região oeste ali do estado, noroeste ali, 18 é frio. Tainá esqueceu do spoiler. Eu esqueci do spoiler. Oh, ela não deixou esquecer. Spoiler já? É que quando a Raquel voltou, né, agora lá de Minas, o que ela trouxe pra gente? Olha, pra mim, eu tenho certeza que ela trouxe queijo. Você tem um queijinho na geladeira, que eu já tô sabendo. Eu não posso comer doce, né? Então tem que ser E pra nós, pra toda a equipe, ela veio com um potinho de doce de leite. O Luciano tá aqui só balançando a cabeça, que ele também recebeu. Eu vi que a sacola era grande, ela foi só esvaziando, assim, entregando um potinho. Gente, aquele doce de leite. Obrigada, Raquel. Boa, Raquel, doce de leite de Fazendo Barbacena. alegria. Fazendo a alegria da equipe aqui da PTV. Vai ver que todo mundo tá mais docinho hoje, mais alegre, assim, ó. Até amanhã, então, Raquel. Até amanhã. Olha, tem feriado de novo, você pode ir pra lá. Não tem nenhum. Vou ganhar folga? No feriado ganha, né? Ó, dá o feriadinho. Gostei, Raquel, você foi rápida, hein? Tá rápida essa menina, viu? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros voltou a realizar seus avanços missionários para as congregações. Os trabalhos aconteceram simultaneamente em várias cidades do interior de São Paulo. Confira tudo na reportagem que Notícias do Bem preparou para você. A retomada das viagens pós-pandemia tem acontecido gradativamente. O último destino foram 3 cidades do interior paulista: Piedade, Avaí e Garça. Os avanços missionários a gente tem feito aqui na igreja já há alguns anos, né? Paramos aí na época da pandemia, infelizmente. Voltamos ano passado com um grupo que foi liderado pela Débora, que foi para uma cidade. E agora a gente está voltando com mais força, né? A meta era visitar pelo menos 50 casas por cidade. E dessa vez o avanço missionário foi diferente. Este ano, com uma visão diferenciada, os avanços vão ser avanços evangelísticos. Os grupos que vão visitar, ao mesmo tempo, 3 cidades, vão cooperar em 3 congregações nossas: Avaí, a Piedade e Garças. E tudo aqui no interior de São Paulo. Então, vão ser equipes de evangelismo pessoal, saindo 3 carros para cada cidade dessa, com irmãos que foram treinados, orientados, com material correto para fazer esse trabalho de evangelismo pessoal. É um projeto novo do qual nós chamamos de Pescadores de Homens. Com a graça de Deus, hoje já começa a ser um dia marcante dos nossos novos avanços missionários aqui na Junta Missionária de Pinheiro. A saída de todos os grupos foi daqui, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Momentos antes da viagem, a expectativa já era grande. Nós iremos em 17 pessoas, né? E estamos prestes a sair daqui já estamos no horário. E será desenvolvido um trabalho de evangelização. Estamos com a meta de 50 casas a serem visitadas e catalogadas, se assim Deus permitir. Tudo preparado, é hora de partir. Durante o trabalho nas cidades, muitas famílias foram alcançadas e pessoas impactadas. A meta de visitas foi cumprida por todos os grupos, que levaram a palavra e indicaram as congregações e igrejas locais para que pudessem ser visitadas. Fizemos aqui em Piedade um avanço missionário e eu me senti privilegiado de poder estar com esse grupo, compartilhando da palavra do Evangelho às pessoas que tanto necessitam. Eu louvo a Deus por estar num país que é livre, que a gente pode compartilhar abertamente do Evangelho, ver vidas sendo transformadas pelo Evangelho, que possamos continuar e ter sede de sempre estar falando do amor de Cristo àqueles que precisam. Que Deus os abençoe. Pois é, e a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual aí para o seu ambiente.
Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde você desenvolve coisas novas. A Quali-Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui no site www.qualivinil.com.br. Então você já sabe, inspire-se, transforme, decore, use Quali-Vinil. Pronto. Muito bem. Muito bom. Olha, só uma correção ali no finalzinho, o último que deu a sonora ali pra gente, que falou, né? Foi o Davi, não é o Marcos, né? O Marco é o Marcão do Projeto Resgate, mas ele é o Davi também, ele é um participante que também está super empenhado nos avanços missionários. Verdade. Depois do intervalo, praticar atividade física é um hábito que traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Agora, minha pergunta é para você que está aí nos acompanhando. Você já experimentou fazê-los dentro da água? Olha, eu já. É bom demais, viu? Reduz o impacto do coração para as articulações, reduz o esforço. A gente consegue cumprir as séries de exercícios com muito mais facilidade. Mas quem vai falar a respeito desse tema aqui no Notícias do Bem daqui a pouquinho é o médico ortopedista Dr. Matheus Alba. Dá tempo de você interagir com a gente, deixe a sua mensagem ou faça a sua pergunta aqui pelo chat do nosso canal. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente está de volta com mais Notícias do Bem para você. Até já. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2:30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. 1 milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPP-TV a propagar cada vez mais a palavra de Deus. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui com a gente, acompanhando a nossa programação, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. Então dá para você assistir aí pela manhã, dá para você rever à tarde ou compartilhar com aquela pessoa que você sabe que não consegue parar de manhã, que é uma correria, muitas atividades, mas aí à tarde tem essa chance. Com certeza. E agora é hora da nossa coluna Direito do Consumidor com a advogada Adriana Pereira, especialista na área. Verdade, hoje ela fala pra gente sobre o cumprimento da oferta e do vencimento dos produtos. Olá, hoje nosso bate-papo vai ser sobre cumprimento da oferta e sobre eventuais produtos que estejam próximo da data de vencimento. Quais são as obrigações dos fornecedores? Existe alguma coisa que o código estabelece sobre isso? Vamos começar a falar sobre oferta. E a oferta é toda a informação que o fornecedor passa, e essa informação, desde que ela seja suficientemente precisa, quer dizer, que ela tenha um mínimo de características, de qualidade, de preço, ela vincula o fornecedor. Quer dizer o seguinte, faz com que o fornecedor seja obrigado a cumprir a oferta. As ofertas são feitas hoje em dia em panfletos, às vezes jornalzinho de bairro, às vezes internet, às vezes televisão, e na verdade ele vai oferecer um produto ou um serviço e com isso ele vai vincular a um preço.
E aí o que acontece muitas vezes acontece do consumidor ir até o local, atraído por aquele anúncio, e quando ele chega, ou não tem o produto, né? Ou então, quando ele chega e vai comprar e vai passar no caixa, o produto está com um preço diferente do que foi anunciado. O que fazer? Você, consumidor, deve guardar toda a publicidade, toda a oferta que foi feita para você, como uma forma de comprovar que aquele preço daquele produto foi oferecido em algum momento para você. A gente encontra muitas vezes assim, vou dar um exemplo aqui, irreal, né? Refrigerante, a latinha por R$3, ofertas até o estoque acabar. Pode fazer um anúncio desse? Pode, mas é preciso que ele tenha em algum momento esse produto para oferecer. O que a gente vê às vezes é que é uma forma tão somente de atrair o consumidor para o estabelecimento. E aí você, consumidor, nessa situação, o que você pode fazer? Você pode falar que você quer ver o produto e ele pode falar assim, olha, acabou, no estoque não tem mais. Numa situação dessa onde ele fala para você que não tem mais no estoque, dificilmente o fornecedor vai oferecer um controle de estoque para comprovar que aquele produto saiu do estoque dele, que ele vendeu, se ele tinha 30 unidades, que ele esgotou a venda das 30 unidades. Nesse caso, é importante que o consumidor faça uma denúncia nos órgãos de defesa do consumidor. Por quê? Os órgãos de defesa do consumidor têm poder fiscalizatório e podem exigir que o fornecedor apresente documentação comprovando que existiu aquela quantidade naquele preço ofertado e que de fato esgotou. Então é muito comum também nessas promoções eu limitar a quantidade para consumidor. Eu falo assim, olha, você pode comprar 2 unidades por pessoa de um pack, por exemplo, de refrigerante. Pode, porque aí o que está envolvido nisso não é a limitação do direito do consumidor, mas na verdade a ideia é de atender o maior número de consumidores possíveis, que mais consumidores possam aproveitar daquela oferta e possam usufruir desse benefício. Então, eu posso limitar a quantidade, desde que seja a quantidade proporcional razoável, é possível limitar para que maior número de consumidores possam se beneficiar daquela oferta. A gente vê, muito comum quando tem esse tipo de oferta, as pessoas levando tudo que podem, tudo que colocam no carrinho. Então é por essa ideia que os órgãos de defesa do consumidor entendem que neste caso não há problema. Mas e anúncios, né, de produtos que estão próximos do vencimento? Ele tem que trazer um destaque no estabelecimento dele, ele tem que informar que está próximo do vencimento. O ideal é que sim, que ele informe. Por quê? Porque ele dá um destaque para o consumidor muitas vezes está desatento e ele presta atenção e sabe que aquele produto que ele adquiriu, ele está mais barato porque está mais próximo do vencimento dele. Mas o código determina que ele tem que dar esse destaque? Não determina que ele tem que dar esse destaque, mas ele determina que essa informação deve ser passada. Então, tem que ter no produto o prazo de validade. Eu, consumidor, fico com a obrigação de checar o prazo de validade dos produtos, até para saber se eles estão dentro ou fora do prazo de validade. Se estiverem fora do prazo de validade, eu, consumidor, posso fazer uma denúncia nos órgãos de fiscalização e esse local, esse estabelecimento vai ser autuado, vai sofrer uma sanção administrativa que pode variar desde multa até a interdição completa do estabelecimento. Então, assim, o que a gente encontra que é mais comum? As farmácias dão destaque, colocam produtos próximos, oferta, produtos próximos do vencimento, e ela separa uma gôndola, uma seção das gôndolas dela para fazer a promoção desses produtos. Essa é a forma mais ideal, mais transparente e que respeita os princípios da boa-fé e da informação. Mas você, consumidor, fique atento, porque a obrigação dele é fornecer a data de validade. Não necessariamente ter que dar destaque quando esses prazos de validade estão próximos do vencimento. Agora, ele pode fazer promoções de produtos vencidos, né? Então, o produto está vencido, eu estou vendendo mais barato. Não, o código é taxativo ao vedar a venda de produtos vencidos, porque são considerados impróprios para uso e consumo do consumidor. E se ele vender, ele pode praticar até um crime e pode ser apenado não só pelos órgãos de defesa do consumidor, como o Ministério Público, eventuais outros órgãos. Então fique atento, preste atenção, a informação é sua melhor arma e é uma obrigação do fornecedor. Muito bom. Muito bom mesmo.
A gente tem que ficar de olho, né? E estar sempre por dentro dos nossos direitos ali. Agora, quem busca estudar a palavra de Deus com profundidade precisa conhecer o box de estudo dos livros da Bíblia do reverendo Hernandes Dias Lopes. Você deseja estudar a palavra de Deus com profundidade? A coleção de comentários expositivos do reverendo Hernandes Dias Lopes, composta por 37 livros da Bíblia, vai te ajudar no entendimento das Escrituras. E esta coleção não é útil apenas para teólogos. Sua abordagem pastoral possibilita a estudantes, pastores e leigos amplo acesso à riqueza do texto bíblico. O material foi escrito para todos aqueles que desejam crescer em conhecimento de Deus, se dedicando ao estudo da sua palavra. Aproveite os últimos dias para comprar o seu box completo com 55% de desconto. Acesse o site editoraezion.com.br e garanta já o seu. Ezion, a sua editora missionária. Muito bom. Bom, ali já está o site para você acessar, editorezion.com.br, já adquiriu o seu. Manda um abraço aqui para o reverendo Aurélio Darlan. Oba, Notícias do Bem, jornal abençoador. Deus abençoe vocês, Roberto, Quirino, Tainá e toda a equipe, diretamente de Juazeiro, Petrolina, com vocês. E a Silva Cântera também aqui com a gente. Continue participando, porque agora é a hora, hein, de tirar todas as dúvidas. Praticar atividade física é um hábito que traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Mas hoje nós vamos falar sobre fazer isso tudo, essa atividade dentro da água. Verdade, tem natação, tem hidroginástica, tem esportes aquáticos, enfim, tem muitas atividades que ajudam no desenvolvimento muscular e ósseo, além de ajudar também na redução daquela gordura corporal e, o melhor de tudo, na água não tem impacto, então reduz o impacto para as articulações, dá para fazer os exercícios com menos dificuldade, mas quem está ao vivo no Notícias do Bem para conversar com a gente a respeito desse tema é o médico ortopedista Dr. Matheus Alba. Dr. Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem, prazer recebê-lo, obrigado pela disponibilidade em nos atender ao vivo aqui. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Gino, o prazer é nosso. Queria começar falando exatamente dessa questão do impacto, né? É a principal vantagem dos exercícios que são realizados dentro da água, doutor, o baixo impacto, a gente pode dizer assim? Correto. Uma das principais vantagens, né, que tem a prática da atividade física na água é justamente o impacto reduzido, né? A gente sabe, principalmente na minha área de atuação, né, tem algumas patologias, por exemplo, o paciente que às vezes tem um grau de artrose em que o impacto na articulação vai piorar, né, o quadro daquele paciente. Se eu posso proporcionar para ele uma atividade física onde o impacto é reduzido, então eu tenho um benefício maior ali nessa atividade física, né? Além de outros benefícios que a gente pode citar, né? Muito bem. Nós estamos vendo ali em algumas imagens, doutor Matheus, que a gente vê várias atividades, né? Ali tem a natação, tem a hidro, tem tantas outras coisas. Hoje, ou cada vez mais, é estudado atividades para se fazer na água? Tem essa indicação? Com certeza, né? A gente sabe que a prática da atividade física, de um modo geral, deve ser cada vez mais incentivada, principalmente no período que a gente tem passado, né, que é esse período de pandemia, se é que a gente pode falar pós-pandemia, né, em que o sedentarismo tem aumentado, né? E a gente tem percebido que nesse período agora tem aumentado tanto o interesse dos estudiosos, dos profissionais de educação física, de fisioterapia, da medicina, pelo estudo dos exercícios na água, como a procura, né, das pessoas por atividade física, né, que são praticadas na água. Então a gente tem a hidroterapia, a hidroginástica, o polo aquático, a própria natação, né. Então a gente tem uma gama de modalidades físicas que podem ser praticadas na água, e cada uma delas tem, né, uma indicação mais específica. E a atividade física na água, o interessante dela é que ela é bem inclusiva, né? Então a gente tem ali desde bebês de 6 meses de idade praticando essa atividade física, que é a faixa etária recomendada, que o bebê já vai estar imunizado, até idosos ali quase centenários, né, com 90 anos, praticando atividade física. Então é bem inclusiva a prática de atividade física, e sim, cada vez tem aumentado mais o interesse dos estudiosos com relação aos benefícios que cada uma dessas atividades pode proporcionar às pessoas, né? O senhor falou a respeito da questão, ou falamos a respeito da questão do baixo impacto, e o senhor comentou que tem outros tantos benefícios.
Quais são, então, assim, vamos tentar elencar os principais benefícios das atividades físicas na água, doutor? Bom, eu gosto de dividir basicamente os benefícios da atividade física em 3, né? Então a gente tem primeiro o aspecto físico, né? Então, além da questão de não ter um impacto nessas grandes articulações, a gente tem também o fato de que a água, a atividade física na água é uma atividade completa. Por quê? Porque ela estimula toda a musculatura do corpo, então dos pés à cabeça. Então isso ajuda ali na manutenção do tônus muscular, né? Além disso, da parte física, né? A água ela pode trazer benefícios para o sistema cardiovascular, para o sistema respiratório. A gente tem algumas indicações específicas também, por exemplo, a questão das gestantes. A gente sabe que a gestante, com o passar com o decorrer da gestação, né, a barriga vai aumentando, ali o centro de gravidade dela vai mudando. Então é muito comum a gente ter uma queixa ortopédica da gestante falar que está com dor na coluna, né, porque eu tenho um aumento aí da lordose da coluna lombar, né. E a atividade física, ali, a hidroterapia pode auxiliar, né, nessa diminuição da dor. A gente tem também a questão de que a gestante ela tem uma chance maior de fazer edema, né? Então geralmente a gestante está toda inchada ali, e algumas propriedades físicas da água ajudam o sistema linfático, o sistema cardiovascular a poder drenar esse líquido do corpo. Então o aspecto físico, né, da água é muito importante. Além disso, a prática da atividade física na água ela tem um aspecto psicológico muito interessante também, né? A prática da atividade física na água por si só, né, ela diminui o estresse, então é comum a gente sentir uma sensação de relaxamento, né, diferente de alguns exercícios em solo, né, mas um relaxamento diferente, né, e diminui então o nível de estresse. O exercício físico, de um modo geral, aumenta a produção de endorfina, né, que é o hormônio que traz essa sensação de relaxamento. E um outro aspecto importante, né, nesse tripé aí de benefícios do esporte na água é o aspecto social, né, então muitos dos exercícios que a gente fala aqui são exercícios que a gente faz de maneira coletiva, né? Hidroginástica, às vezes a natação, então desenvolve ali ou propicia a chance de ter ali uma relação interpessoal, criar alguns laços de amizade durante a prática da atividade na água, né? Ah, é verdade. Esse momento é muito legal mesmo, essa socialização ali, né? E, doutora, tem uma pergunta aqui da Selma Lúcia. Na verdade, é uma pergunta com um depoimento dela, né? Ela colocou: a natação é recomendável para a hérnia de disco na lombar associada com pilates, que ela já pratica, e reduziu muito as crises que ela costuma ter. Ela viu na internet um relato que fala que o cloro do Brasil não é muito bom. E aí ela acabou parando de ir para a natação. A dúvida dela é assim, né? São tantas as informações do assunto que ela fica com muitas dúvidas. Mas, com relação a esse depoimento dela, né? Com relação à água, o cloro, isso pode ser um fator decisivo, determinante para que a pessoa pare de praticar atividade física? Você acha que é tão agravante, mediante a todos os benefícios físicos, né, que ela traz? Não deveria ser, né? Inclusive, a gente tem hoje em algumas escolas de natação, alguns lugares onde é ofertado esses tipos de modalidade física, em que a água ela nem é tratada com cloro, às vezes é tratada com ozônio, e a gente tem, então, uma chance de não ter ali esse efeito adverso, né? Mas são mínimas as chances disso acontecer, né? Então, assim, esse pequeno detalhe, né, não deveria ser um fator determinante para a pessoa parar ou não começar a praticar atividade física na água, né? Uhum. E aí, quando a gente pensa também nisso, né, doutor, sempre vale a pena a gente procurar locais seguros, né? Nós tivemos um tempo aí muito grande parados por conta da pandemia, em que essas atividades também não podiam ser realizadas, e elas agora voltaram ao normal na maioria dos estados do Brasil, já está tudo funcionando normalmente, mas sempre vale aquela recomendação de procurar lugares com segurança sanitária, né, doutor? Com certeza. Além disso, né, profissionais que sejam capacitados para poder fazer esse trabalho para que ele seja mais efetivo, né? Uhum. Ó, aproveitando essa linha de atividade física, né, de vários exercícios, a gente está falando especificamente da água, mas um dos nossos web telespectadores, o Ricardo Reis, perguntou o seguinte: o que causa menos impacto fora da água? Por exemplo, correr em uma esteira de academia ou asfaltograma? Tem diferenças de impacto para a pessoa, uma dessas 3 modalidades, doutor? Com certeza tem diferença, né? Quando a gente tem ali a corrida na esteira, a gente tem uma corrida
que é simulada num plano, né? Já quando a gente tem a corrida no asfalto, por exemplo, além de todos às vezes o asfalto de uma qualidade pior, ou subidas e descidas, né? A gente tem uma exigência maior da articulação. Se eu correr na grama, então, vai ter um peso maior. Correr na areia, um peso maior. E correr na água, inclusive, apesar de causar menos impacto nas articulações, porque a gente pensa que o exercício ele fica mais facilitado. Só que não. Quando a gente fala do quão interessante é a atividade física na água, é porque a gente pode usar as propriedades físicas da água a nosso favor. A água tem um peso, né? Então, que é o chamado princípio de Arquimedes, né? O empuxo, né? Então, a força da gravidade, a gente tem uma força contrária na água, né? Contra a força da gravidade. Então, a água, ela empurra para cima. A gente percebe isso quando a gente tenta carregar alguém dentro da água, é mais fácil, né? Então, alguns exercícios ali vão ser mais facilitados, a articulação vai ser menos exigida. A gente pode usar isso ao nosso favor também. Então, para pacientes que a gente quer um fortalecimento muscular, então fazer o exercício ali, a gente sabe que a resistência que a água proporciona é cerca de 14 vezes maior do que no ar, né? Então, a gente pode usar isso ao nosso favor, para poder trabalhar o fortalecimento muscular de um paciente em alguma patologia específica, né? Mas sim, respondendo a pergunta dele, tem diferenças ali de praticar atividade física na água, o impacto é menor, na esteira é um pouco menor, no asfalto é um pouco maior e aí por diante, né? Tá certo. Doutor, lembrando sempre, assim, acho que uma recomendação importante não faça atividade física sem consultar um especialista, né? A atividade física, ela precisa ser recomendada ainda mais quando a gente tem uma patologia envolvida, né? Então é sempre importante, porque às vezes a gente pode pensar assim, não, na água não tem problema, é tudo tranquilo e tal, mas o acompanhamento médico é fundamental, né, doutor? Com certeza. Tem, às vezes, algum paciente que vai tô com um inchaço nas pernas, ouvi dizer que é bom fazer natação, hidroginástica para esse inchaço nas pernas. Mas é importante passar por uma avaliação médica especializada para poder ver qual que é a causa desse inchaço, né? A gente não vai tratar ali só o sintoma, né? A gente quer tratar a patologia, base desse sintoma ali, né? Além disso, a gente tem que saber se a pessoa ela tem aptidão para praticar atividade física ou se ela tem alguma contraindicação. Mesmo atividades físicas na água, que aparentemente são mais inofensivas, assim por dizer, a gente tem que ter avaliação médica antes para poder ver se o paciente ele tem ou não tem alguma contraindicação para iniciar a atividade física, né? Uhum. Eu ia perguntar justamente isso, se havia alguma contraindicação ou não, porque o que a gente fala e ouve é sempre assim, o melhor exercício físico, a melhor atividade física para todos, sem exceção, qualquer atividade na água, né? Mas é perigoso, né? Algumas situações é preciso, né, passar por algum médico, às vezes é cardio, alguma coisa, porque gera um movimento ali maior, né? Sim, exatamente. Tem pacientes que às vezes têm uma doença que a gente chama de insuficiência cardíaca, né? Então o coração dele já é um pouco mais fraco. A gente sabe que a água ela faz pressão ali no tórax do paciente. Então o paciente tem uma insuficiência cardíaca mais avançada é completamente contraindicado a prática de uma atividade física, né? Dentro da água, né? Pacientes, por exemplo, que às vezes a gente está tratando alguma doença do aparelho ósseo-muscular, mas que tem ali uma ferida aberta de um pós-operatório de cirurgia, por exemplo, obviamente ele não deve entrar na água ali, porque pode causar prejuízos para a ferida desse paciente, né? Então tem algumas contraindicações que são mais específicas, mas devem ser levadas em consideração também. Muito bom. Eu vou fazer uma perguntinha e já quero que, na sequência, o senhor já deixe seus contatos também para quem quiser conhecer o seu trabalho, para, né, acompanhá-lo. Mas, assim, quando você começa com uma dorzinha, uma hérnia ali, você começa a praticar natação, tem um período, qual o período mais ou menos para começar a já ver resultados ali, ver os benefícios? Ou vai de cada um? Muito individual. Exatamente, é de cada um, né? Muito individualizado, depende, claro, da constituição de cada um e da atividade física que aquela pessoa se propõe, né? Mas o certo os benefícios, eles aparecerão, seja com 1 mês, 2 meses, então assim, é individualizado, mas é garantido que os benefícios eles vão ser alcançados, né? Muito bom, já deixa seus contatos aí pra gente. Bom, eu tenho um Instagram, né, pessoal, né, é Matheus Alba, tudo junto, sem H, e o telefone de contato, caso alguém queira tirar uma dúvida, é o 31 9688-4839. Mas estamos à disposição aí para poder sanar alguma dúvida ou um bate-papo aí. Tá certo. Doutor Matheus, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em atender a gente aqui no Notícias do Bem. Ótima conversa, volte sempre, viu? Muito obrigado, à disposição, gente.
Obrigado. Obrigada. Dr. Matheus Alba, médico ortopedista, falando com a gente nesse finalzinho, né, do Notícias do Bem desta segunda-feira sobre atividade física na água, que é uma delícia. É uma delícia. Até eu fiquei com vontade agora de buscar um lugar aí, hein? O Notícias do Bem está chegando ao fim. Eu agradeço muito a sua participação aqui durante a nossa programação. O Averino está aqui com a gente, a Mira, a Delva, a Adriana Rezende também, o Cristiane Samões, Ruth Sobrinho, a Delva, que de novo, né? O Rogério Rego, todos aqui participando, deixando uma mensagem muito especial. Obrigada. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever o Notícias do Bem, todos os programas da IPP TV, quando e onde quiser no canal IPP Play. Verdade, é por aqui mesmo, né? youtube.com/IPPplay. Além dos programas completos, você tem recortes também do nosso Notícias do Bem. Tem as nossas entrevistas, tem os nossos colunistas, tem as reportagens, enfim, tudo separadinho para você rever. Então, acesse, curta os vídeos, faça a sua inscrição e não deixe de se inscrever aqui no nosso IP Pinheiros. A gente continua firmes e fortes aí, rumo a 1 milhão de inscritos. Precisamos da sua participação, tá bom? Amanhã a gente volta, né, Tainá? Se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente volta sim. E nós aguardamos vocês. Tchau, tchau.